Brasil Consciência de hoje discute a criação do novo Sistema Nacional de Meteorologia, que na prática irá retirar do CPTEC-INPE o serviço de previsão do tempo ao público. Seria uma medida de otimização ou apenas mais um ataque do atual governo ao INPE? Veja a entrevista com o coordenador-geral do CPTEC, a reação dos funcionários e pesquisadores e também o depoimento do atual presidente da Sociedade Brasileira de Meteorologia, que é favorável à mudança, mas crítico à atual gestão do IMET. Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o país. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais do setor aeroespacial. Programa de hoje, a gente vai repercutir a entrevista com o diretor do INPE, Clésio Marcos Ginardim, que nós exibimos na semana passada. Você que nos acompanha lembra, o diretor falou diversas coisas importantes sobre o futuro do INPE. Entre elas, ele anunciou que o CPTEC de Cachoeira Paulista deixará de fazer a previsão do tempo para o público. Veja. O INPE nunca vai deixar de fazer meteorologia. Nós só vamos criar foco. O foco é, e eu já tenho falado isso nos meus vídeos semanais, é modelagem numérica, pesquisa. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial do Ambiente Terrestre. Então, esse é o foco do INPE, esse é o core business que a gente chama. É nisso que o INPE é muito bom e indispensável. E mais, legalmente, o INPE não pode fazer a previsão numérica, porque não está no escopo do INPE fazer isso. Existem decretos ministeriais regulamentando isso. Existe um decreto interministerial. Então, o que nós estamos fazendo? Um grande acordo para criar o Sistema Nacional Meteorológico, onde cada um vai ter o seu papel. Muito bem, está aí a declaração do novo diretor do INPE. Nós vamos conversar agora, está conosco aqui no nosso programa virtualmente por conta da pandemia, o coordenador-geral do CPTEC, Gilvan Sampaio de Oliveira, que aceitou nos atender nessa manhã de hoje para explicar como é que vai funcionar os detalhes desse acordo, como é que vai funcionar a previsão do tempo a partir de agora, em que o IMET deverá assumir a previsão do tempo para todo o país. Bom dia, Gilvan, obrigado mais uma vez por você ter nos atendido. E conta pra gente, o pessoal do CPTEC é favorável a essa mudança? Bom dia a todos, sim. Nós já fizemos algumas discussões internas ao CPTEC e é importante resgatar a história, o que é o CPTEC, o que representa o CPTEC para a meteorologia nacional. Então, as discussões começaram na década de 1980 e, efetivamente, o CPTEC foi incluído no que era chamado de Comissão Nacional de Meteorologia, ou seja, CONAME, um decreto de outubro de 1986. E nesse decreto, o que previa-se para o CPTEC? Ou seja, o CPTEC esse decreto, inclusive, permitiu ao INPE a criação efetiva do CPTEC. E o que previa esse decreto? Você tem os órgãos setoriais federais da meteorologia nacional. Em 1986, quais eram esses órgãos? O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a Marinha do Brasil, a Força Aérea e, à época, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que depois foi dividido em duas agências, sendo que a parte hidrometeorológica virou a Agência Nacional de Águas. Pois bem, o quinto elemento, digamos assim, a quinta instituição a entrar no CONAME seria o CPTEC, e com qual missão? Duas missões muito claras. Primeira, desenvolver modelos numéricos e entregar a previsão numérica para os órgãos setoriais da meteorologia nacional. Ou seja, não era previsto o CPTEC fazer a previsão de tempo para o público, mas sim desenvolver os modelos numéricos e entregar os resultados numéricos rotineiramente aos órgãos que, então, a esses órgãos do CONAME,
que então fazem o quê? Fazem a interpretação desses resultados numéricos e geram as previsões para os seus usuários. Além disso, cabia também ao CPTEC toda a parte de meteorologia por satélites, né? A meteorologia no INPE começou com a parte de satélites, ou seja, que nós chamamos de sensoriamento remoto da atmosfera, e, portanto, nós estamos dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, então é mais do que natural que nós tenhamos isso. Pois bem, então esse foi o arranjo que foi feito, e inclusive é muito importante para todos que estão aqui nos assistindo, que o CPTEC foi feito uma cópia do Centro Europeu. O Centro Europeu chamado ECMWF, que tem exatamente essa missão, né? Existe o consórcio de países europeus que mantém o Centro Europeu, e a função do Centro Europeu é justamente desenvolver modelos numéricos e entregar todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, os resultados numéricos para os países da Comunidade Europeia, então a França, a Espanha e outros países, Portugal, recebem esses produtos numéricos e aí geram a previsão para os seus usuários. Então o CPTEC veio com essa lógica. Inclusive, foi isso que permitiu também a implementação de centros estaduais de meteorologia, ou seja, o CPTEC produzindo a previsão numérica e os centros estaduais de meteorologia também acessando essas previsões numéricas e gerando a previsão para os seus órgãos. Tinha uma terceira missão que foi colocada também na CONAME, ao CPTEC, que é a previsão climática. Veja, o nome do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, não Centro de Previsão de Tempo e Clima, ou Previsão de Clima. Porque era algo muito recente à época, ou seja, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. No entanto, foi dada essa missão do CPTEC pesquisar e implementar a previsão climática, e o fez. Então, essas 3 missões estavam bem claras. O que aconteceu, então, ao longo do caminho? Logo que o CPTEC foi implementado, inclusive, nós tínhamos dentro do CPTEC escritórios dessas instituições. Existia um escritório da Marinha, um escritório da Aeronáutica, um escritório do Instituto Nacional de Meteorologia, um escritório do DENAI, justamente para quê? Para fazer a ponte com essas instituições dos produtos numéricos gerados pelo CPTEC. Só que o CPTEC, quando foi inaugurado, obviamente, com o uso de supercomputador, que é algo que nós utilizamos até hoje, né, e todo mundo, a área de meteorologia, utiliza, houve muita divulgação de que a meteorologia daria um salto, e, de fato, a implementação do CPTEC representou um salto enorme para a meteorologia nacional. E aí, infelizmente ou felizmente, né, não é possível julgar, ao longo do tempo, o CPTEC implementou um grupo de previsão de tempo, e, ou seja, ele saiu do que foi combinado anteriormente. E aí, historicamente, isso é muito fácil as pessoas acessarem, começou principalmente uma disputa entre o INMET e o CPTEC para saber quem faz a melhor previsão de tempo para o público. Ao longo da história, como o INMET é o representante brasileiro junto à Organização Meteorológica Mundial, ele sempre tem um aporte de recursos, inclusive da OMM, atende a um setor extremamente importante, que é o setor de agricultura. E aí o que aconteceu? O CPTEC foi ficando, de certa forma, isolado ao longo do tempo, em virtude dessa tomada de decisão. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos recuperando a missão original do CPTEC. O CPTEC, como eu disse anteriormente, ele veio para dar um grande salto à meteorologia nacional, e nós daremos um outro grande salto agora. E por que eu digo isso? Pelo seguinte: ao voltar o foco do CPTEC ao desenvolvimento de modelos numéricos, a toda a parte de meteorologia por satélite, ou seja, sensoramento remoto da atmosfera e dos oceanos, né, porque é importante para a previsão de tempo, nós podemos dar um grande salto no aprimoramento dos modelos numéricos, ou seja, focar a nossa força de trabalho, que, diga-se de passagem, diminuiu ao longo dos últimos anos, em função de aposentadorias, mas é focar nossa força de trabalho nesse novo grande salto. Por que esse novo grande salto? E aí é muito importante que as pessoas entendam.
Os eventos extremos estão cada vez mais frequentes. Os modelos numéricos atuais não estão preparados para fazer a previsão desses eventos extremos. Por exemplo, o sindicato, a sede dele é em São José dos Campos. Na década de 1970 e início dos anos 1980, em São José dos Campos, nós tínhamos, em média, 23 casos de chuvas intensas por ano. Na última década, na mesma cidade de São José dos Campos, são 45 casos de chuvas intensas por ano. Ou seja, praticamente dobrou o número de eventos extremos. E, novamente, os modelos numéricos não estão preparados para isso. Então, nós estamos agora planejando um modelo numérico chamado Modelo Comunitário do Sistema Terrestre Unificado. Esse modelo, sob a liderança do INPE, com a participação da comunidade científica, estabelecemos agora o comitê científico desse modelo comunitário. E qual é o objetivo desse modelo comunitário? Primeiro, fazer previsão desde a escala de horas até projeções climáticas, ou seja, para as próximas décadas. Porém, com foco em, primeiro, eventos extremos. Segundo, a previsão que nós chamamos subsazonal, que é a grande demanda da agricultura e do setor de energia elétrica, que são os setores maiores demandantes da informação meteorológica do país, porque você consegue discretizar a previsão numa escala menor do que uma estação, por exemplo, ao longo de um mês, nas próximas 2, 3, 4 semanas, como é que vai evoluir a previsão nesse horizonte de tempo. Então, novamente, Gilvan, você me perdoe, você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas a gente precisa fazer algumas considerações. A gente sempre escutou e inclusive divulgou isso aqui no nosso programa, que o CPTEC tinha excelência na previsão do tempo, acima de 95% de acerto e tudo mais. E agora vocês estão falando aí que tem, inclusive, uma disputa com o IMET. Entrevistamos o presidente da Associação, da Sociedade Brasileira de Meteorologia, e ele disse, inclusive, que era contrário a que o CPTEC tivesse feito a previsão do tempo. Então, para que fique claro para o nosso telespectador, para a comunidade científica e para quem tem curiosidade sobre o tema, o CPTEC fez a previsão do tempo de forma clandestina nesses últimos 20 anos. Por que se não era para ter feito, por que o CPTEC começou a fazer? E a outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é o seguinte: a gente falou sobre esse tema com o diretor do INPE, o Clésio, mas vamos querer saber agora. Quantos são os pesquisadores que estão envolvidos em previsão do tempo ao público nesse momento? E como é que vai ficar esse know-how, essa força de trabalho? Vai se perder porque, não entrando outro pesquisador, esses que estão atualmente se aposentam, o conhecimento de previsão do tempo, pelo menos no CPTEC, acaba. Inclusive, estamos mostrando nesse momento na tela um questionamento do pesquisador Albert Einstein, que era do INPE, agora está na Unifesp, sobre a questão do desenvolvimento do modelo, que para desenvolver o modelo seria necessário fazer a previsão do tempo, para colocar o modelo em teste. Então a gente gostaria de saber, há alguma perda nisso que vocês estão falando de salto para a melhoria da previsão do tempo no país? Excelentes as suas perguntas. Então, eu vou começar explicando sobre essa questão que você falou. O CPTEC, ele trabalhou de forma clandestina, ao longo desses últimos anos. Veja bem, quando nós colocamos a previsão numérica de tempo, tá? E esses índices que você acabou de falar, acerto acima de 95%, é da previsão numérica de tempo. Não é da previsão para o público, tá? Inclusive, existem gráficos que são famosos do CPTEC mostrando exatamente, olha, a previsão ela é útil até os próximos 6 dias do resultado numérico. Tá? A interpretação da previsão, essa análise,
Aí sim, depende ainda da experiência do previsor, mas o modelo faz total diferença. Não só o modelo, mas o sistema que nós chamamos de assimilação de dados, porque é muito importante para que as pessoas entendam o seguinte, como é que é feita a previsão numérica de tempo? Né? Por que nós utilizamos o supercomputador? Então, na verdade é o seguinte, um modelo numérico, o que é? Tudo que nós estamos olhando pela janela da nossa casa. Tudo que nós estamos olhando. Então, nós estamos olhando as nuvens, estamos olhando toda a superfície terrestre com a vegetação, estamos olhando todos os elementos, né? Ou seja, a biosfera, né? A atmosfera. E aí o modelo numérico, ele representa, através de equações matemáticas, com princípios físicos, todos esses elementos. Como é que você alimenta esse sistema? O que você fornece para esse sistema? Dados. Então você fala assim, olha, modelo, a situação nesse momento agora é assim, portanto, calcule a evolução dessa situação para as próximas horas, próximos dias. De onde vêm essas observações? Essas observações vêm das estações meteorológicas, vêm de navios, de boias, de aviões, inclusive aviões comerciais, e vêm principalmente de satélites. E aí, tanto é que nós sempre colocamos o seguinte, a previsão de tempo, ou a previsão numérica de tempo, melhor dizendo, ela é um problema de condição inicial, ou seja, dado a condição inicial, que é o conjunto dessas observações, os satélites fazem um grande diferencial aí, nós temos uma boa previsão. Claro, tem que ter também um bom modelo numérico. Então, assim, o CPTEC trabalhou na clandestinidade? Não, mas houve digamos assim, uma competição, e aí, novamente, como eu falei anteriormente, é como se o contribuinte estivesse pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Claro, nós temos que considerar o seguinte, como o CPTEC é um órgão que está dentro do Instituto de Pesquisas, obviamente o CPTEC contribuiu e muito para a evolução da previsão de tempo, lançando novos produtos, por exemplo, como o produto de geadas, que não existia, a previsão de geadas, como o monitoramento de fenômenos meteorológicos e a classificação desses. Então, o CPTEC evoluiu muito a previsão de tempo ao longo dessas últimas décadas, né? Pois bem, então isso é inegável e isso vai continuar ocorrendo. Agora, sobre a sua segunda pergunta, qual é a força de trabalho? Aí, novamente, eu quero dizer desse grande salto que nós estamos dando. Nós temos hoje em escala, são 8 previsores. Esses previsores, em função desse desenvolvimento que nós iremos proporcionar, ou seja, esse novo salto da meteorologia nacional, focado muito em eventos extremos, a maior parte desses previsores farão atividades associadas à previsão de eventos extremos na escala de tempo, né? Por quê? Porque ainda há muito a ser feito para o entendimento desses eventos extremos. Então, veja, a previsão que nós iremos complementar a previsão feita hoje pelo IMET, avançando na questão dos eventos extremos. Agora, tem uma parte desse pessoal, e aí eu não sei lhe precisar exatamente, a maioria vai ficar fazendo essa questão dos eventos extremos, mas uma parte desses 8 previsores vai ficar fazendo o quê? Fazendo a ponte com a pesquisa, validando as previsões numéricas. Tá? Então, se a gente olhar o Centro Europeu, que é o centro mais avançado em previsão numérica de tempo do mundo, existe lá um setor que é justamente isso. Eles não fazem previsão, mas eles avaliam as previsões numéricas, aí são previsores, e aí eles fazem a ponte, olha, aqui a temperatura não está, o modelo não está representando muito bem, a chuva aqui, ele sempre está colocando um erro sistemático na chuva nessa região. Então, essas pessoas serão direcionadas principalmente para essas 2 atividades. Novamente, eventos extremos, porque há uma necessidade clara do país, você como cidadão, eu como cidadão, nós sabemos disso, né? Que há uma necessidade clara de prever melhor esses eventos extremos, e há muito esforço a ser feito, tá? E a validação do modelo numérico. E aí, novamente, nós daremos esse grande salto com esse modelo comunitário,
que envolve toda a comunidade científica. Existem instituições hoje do Comitê Científico que estão, o INPA em Manaus, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade de Viçosa, a Universidade de São Paulo e muitas outras instituições participando desse esforço de construção do modelo comunitário, que servirá principalmente para essa questão dos eventos extremos. Gilvan, uma última pergunta rapidinho, que o nosso tempo já está mais do que estourado, mas o assunto é importante. Você falou aí do supercomputador. A gente esteve no CPTEC no final de 2018 e já era hora, naquele momento, de trocar o supercomputador. Aliás, já tinha passado da hora uns 5 anos. 2 anos se passaram depois disso e a gente ainda está falando da compra do supercomputador, que possivelmente não acontecerá em 2021, dado aí o orçamento que a gente já viu que foi aprovado para a ciência brasileira. Como é que fica aqueles dados que estavam sob a ameaça de se perder, a necessidade de fazer backups? Como é que está o trabalho de supercomputação com um computador obsoleto que vocês têm hoje? Nós dividimos, em 2018, nós adquirimos um módulo chamado XC50, que complementa o supercomputador Tupã. De fato, o supercomputador Tupã é um supercomputador de 2010, e nós o desligaremos ao final desse ano, ou seja, ao final de 2021. Portanto, nós ficaremos com o módulo XC50, que é onde roda realmente toda a parte operacional de previsão de tempo, né? Aliás, muito importante dizer o seguinte, que nós estamos fazendo a combinação dos modelos regionais do CPTEC, né? Nós temos 3 modelos regionais. Lá em 2018, 2 deles foram desativados, nós estamos voltando 2 desses modelos, ou seja, 3 modelos regionais, para compor uma média desses 3 modelos para servir o Sistema Nacional de Meteorologia até que nós tenhamos um modelo comunitário, tá? Então, novamente, um grande ganho que nós estamos promovendo. Mas o que acontece? Em 2020, nós adquirimos um sistema de armazenamento bastante robusto, então não haverá perda de dados armazenados, porque nós estamos migrando os dados para esse novo sistema de armazenamento. O problema realmente é processamento. Porém, nós estamos organizando 3 grandes programas, e um deles, ou seja, eu já falei do modelo comunitário, que é um programa, né, para fazer previsões de tempo, até projeções climáticas. Nós estamos estabelecendo um novo programa de monitoramento de todos os biomas brasileiros, né? Então, desmatamento, queimadas e emissões, muito importante dizer emissões. Nós fazemos hoje monitoramento do desmatamento somente para a Amazônia e Cerrado, e não fazemos rotineiramente de todos os demais biomas. E o terceiro programa é a base de informações georreferenciadas. Essa base de informações georreferenciadas é um novo data center, com um novo supercomputador, com muito armazenamento, e essa base de informações georreferenciadas é uma demanda do próprio ministro Marcos Pontes, para que o INPE seja um grande repositório de dados com processamento e inteligência. Nós estamos agora adquirindo a fase 0 da BIG, e a fase 0 da BIG prevê um supercomputador que atende às demandas da meteorologia. Então, se não nesse ano, no máximo no ano que vem, nós teremos aí um sistema de supercomputação para atender essas demandas do Sistema Nacional de Meteorologia. Por hora, em 2021, realmente nós teremos o XC50. Legal, muito obrigado ao Gilvan pelas informações. Então, está aí, acho que podemos decretar, Tupã, o supercomputador brasileiro que vive por aparelhos, por assim dizer, irá finalmente descansar ao final de 2021, será finalmente desligado. Gilvan, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, a gente agradece. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente continua falando sobre o novo sistema de previsão do tempo do Brasil. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre a criação do novo Sistema Nacional de Meteorologia, que na prática vai retirar do CPTEC-INPE o serviço de previsão de tempo ao público.
Após a divulgação da entrevista com o diretor do INPE, Clésio Marcos Dinardim, anunciando a medida, a página do Brasil Consciência no YouTube recebeu mensagens de meteorologistas contrários à medida. Em uma das manifestações, o pesquisador Gustavo Carlos Juan Escobar disse que gostaria que o INPE apresentasse a lei que manda apenas o IMET realizar a previsão do tempo. O pesquisador diz ainda que estados como São Paulo e Santa Catarina têm que contratar serviço de aviso meteorológico que deveria ser feito pelo IMET. Ele pergunta ainda qual seria a melhor previsão do tempo, do IMET ou do CPTEC. Repercussão também nos grupos do INPE no Facebook, no qual alguns pesquisadores lamentaram a decisão. Após a divulgação da entrevista, o Brasil Consciência recebeu mensagem de pesquisadores do CPTEC sob a condição de anonimato. Eles escreveram uma carta que será encaminhada também ao diretor. Nela, os pesquisadores trazem diversos questionamentos sobre a mudança. Entre elas, os pesquisadores afirmam que o CPTEC foi extinto e que não há desenvolvimento de um modelo comunitário como havia informado o diretor. Segundo eles, o que está se pretendendo é a compra de um modelo já pronto que será utilizado pelo CPTEC. A íntegra da carta com os questionamentos você confere no blog SINCT Espacial. O Brasil Consciência também entrevistou o ex-coordenador-geral do CPTEC, Antônio Cimar Manzi, para saber a opinião dele sobre o assunto. Então, a meteorologia brasileira, ela sofre há bastante tempo de falta de uma boa coordenação. E isso levando, inclusive, a alguns desentendimentos até institucionais, tá, entre as instituições. Antes, no passado, tinha até brigas pelo Jornal Nacional, entre INPE, Instituto Nacional de Meteorologia. Então, essa é uma questão... Ia ser citado no Jornal Nacional. É mesmo de... Não era nem sobre ser citado, mas sobre brigas institucionais mesmo, tá? Dirigente de uma instituição atacando o outro, e respostas. Assim, eu me senti envergonhado na época, tá? Para dizer a verdade é essa. E, bom, e as coisas continuaram. E a gente chega hoje, num momento em que há uma possibilidade real, tá, de se fazer uma coordenação nacional da meteorologia. Então, está se fazendo o que se chama de sistema, ou Sistema Integrado de Meteorologia, ou Sistema Nacional de Meteorologia, envolvendo essas duas principais instituições que já fazem há muito tempo previsão de tempo e de clima, para o Brasil, para a América do Sul, que é o INPE, pelo ex-CPTEC, né? Eu acho que o nome continua ainda o CPTEC, mas não existe mais a instituição CPTEC, e o Instituto Nacional de Meteorologia. E se juntando também o CENSIPAM, tá? Então, de uma certa maneira, para as Forças Armadas, a meteorologia é extremamente importante, e nessa organização nacional, tá, entra, além do INPE e do IMET, entra o CENSIPAM. O que se está fazendo, mas é só um início, tá? A gente tem que tomar muito cuidado nessas transições, tá? Então, é só um início, é uma organização em que o INPE passa a ter a liderança e a função de fazer as previsões, mas com modelos. Tá? Então, continua fazendo pesquisa, inclusive desde pesquisa básica, meteorologia, mas principalmente pesquisa no desenvolvimento de modelos de previsão de tempo e clima, tá? Em todas as escalas, tá? Desde escala de poucas horas até escala de séculos a milênios. Então, o INPE vai se fortalecer bastante em termos de previsão numérica, tá, de tempo e clima, tá? Enquanto que o Instituto Nacional de Meteorologia vai usar as previsões numéricas que o CPTEC vai fazer, tá? Vai analisar essas previsões e vai fazer aí os seus boletins, a sua divulgação da previsão. Tá? Tanto de tempo como de clima, mas tudo isso ainda está sendo negociado, vai ter uma fase de transição,
O INPE tem muita experiência e já cooperação de longo tempo com o próprio INMET, com a FUNSEMI, lá do Ceará, em previsão sazonal, né? Então, essas coisas estão sendo discutidas para que a gente tenha o melhor ganho possível, tá? E o maior ganho possível. A gente tem que tomar todo cuidado para não perder conhecimentos, né, importantes que foram acumulados nessas instituições numa mudança dessas. Então, o que eu espero é que a gente tenha uma interlocução maior, né, entre as instituições e que a gente aproveite o melhor dessas instituições em uma sinergia, tá, para que a gente ofereça à sociedade brasileira previsões da melhor qualidade. Tá? Então, essas rivalidades foram muito maiores no passado, né? Estamos falando de 2, 3 décadas atrás, essa rivalidade foi muito grande. Hoje, essa rivalidade não é tão grande, mas mesmo assim, a interlocução, a cooperação entre as instituições é muito aquém do que poderia ser, né? Então, esse é um esforço ou uma oportunidade que se apresenta, que, bom, eu sou favorável que ela seja realmente aproveitada. Agora, sempre com o cuidado, tá, de nós fazermos uma transição planejada, tá? Nós precisamos fazer uma transição planejada, porque a gente, às vezes, corre o risco em querendo se aproveitar o tempo, uma oportunidade dessas, fazer tudo muito rapidamente e, com isso, deixar, tá, de prestar um serviço de qualidade, enquanto não tem o outro de igual ou melhor qualidade no lugar ainda. Isso que você falou é bastante interessante. A gente conversou com a atual coordenação geral e vai ter uma transição aí, inclusive no que se refere à questão do supercomputador. A modelagem depende do supercomputador. O supercomputador Tupã, que, conforme nós já noticiamos, já passou aí do final da sua vida útil, ele já deveria ter sido desligado, mas vai ser desligado agora no final de 2021, com perspectiva de aquisição de um novo equipamento para 2022. Qual é o risco de perda? O que poderia se perder nessa transição, que é aquilo que o senhor está chamando a atenção, que tem que ser preservado? Eu tô falando principalmente do conhecimento científico, eu estou falando dos procedimentos que hoje já são executados, visando, por exemplo, fazer previsão de tempo, né, toda a preparação desse material. Então, eu estou falando bastante de recursos humanos, né, que é o nosso principal ativo, né? Então, eu falo muito disso. A questão da supercomputação, hoje, a gente já tem uma máquina mais nova do que o Tupã, em que as previsões operacionais numéricas são feitas. Tá? O Tupã está sendo usado principalmente para pesquisa nesse momento. Mas é uma máquina antiga, é uma máquina muito cara do ponto de vista de consumo de energia elétrica. A manutenção dos seus componentes também é muito caro, então, realmente, o mais adequado é que seja substituído por máquinas mais modernas. E sempre a gente tem um trabalho de adaptação, tá? Esses modelos são extremamente complexos, tá? Complexos do ponto de vista das equações matemáticas, né, que representam aí o comportamento dinâmico, né, o comportamento físico da atmosfera. Mas os modelos também dependem dos próprios processadores, das suas arquiteturas, né? Então tem todo um trabalho de otimização, tá, de computação de alto desempenho que tem que se fazer. Então, quando se troca uma máquina, já muito antes se começa a fazer esses testes e adaptações para que o modelo continue sendo assim, tendo um custo computacional relativamente baixo. Então, realmente, a nossa situação em termos de supercomputação é muito fraca nesse momento, então precisa ser fortalecida. Existe uma iniciativa para que isso seja feito. Esse ano, então, deve vir pelo menos mais uma máquina que já é maior do que o porte que era do Tupã antes, a se somar com uma que já tem, né, que é o XC50. Mas mais para frente a gente precisa de máquinas bem mais
assim, muito mais poder de cálculo para a gente poder fazer, tá, a melhor previsão do mundo para o Brasil, para a América do Sul. Tá? Então, esse é um investimento que não tem como se deixar de fazer. E como é que está a transição no aspecto da comunicação da direção do CPTEC com vocês, pesquisadores? Alguém chamou uma reunião e falou assim, gente, a partir de amanhã a gente não vai fazer mais previsão para o público, vai passar para o IMET, vai ser assim, vai ser assado? Ou a coisa ainda não foi anunciada oficialmente? Como é que está isso? Não, essa comunicação não está sendo bem feita. Tá? Se a gente for conversar com as pessoas que são do grupo de previsão de tempo do CPTEC, então uma dezena, um pouco mais de uma dezena de pessoas que trabalham nisso, inclusive em escala, uma informação que eles têm é que daqui a, sei lá, menos de um mês vai se parar de fazer a previsão de tempo. Tá? E isso não é verdade. Tá? Então, essa comunicação, ela não está muito boa nesse momento e ela precisa ser melhorada. Tem um outro aspecto que eu acho que é extremamente importante nessa, que já era para ser feito antes. O CPTEC, ao longo do seu desenvolvimento, teve mais de uma iniciativa com modelagem numérica. E o CPTEC acabou acumulando vários modelos. Então, nós temos um modelo global, tem uma segunda iniciativa de um segundo modelo global, e temos 3 modelos regionais. Né? Então, o CPTEC se dividiu muito. Então, os grupos, em vez de se juntarem num processo de sinergia, de todo mundo trabalhando num único projeto institucional, tá? Ou num sistema de modelagem unificada, passou a dividir esforços no desenvolvimento de vários modelos. Então, poucas pessoas trabalhando em cada modelo, e isso realmente foi nos levou a um grande atraso. Então, o que eu acho que tem de grande novidade hoje é uma definição que vem em grande parte da maioria dos pesquisadores, tecnologistas, técnicos do CPTEC, que é de um projeto institucional unificado de modelagem, tá? E isso leva, de uma certa maneira, uma refundação do próprio CPTEC. Tá? Então, nós temos muitos recursos humanos de altíssima qualidade, são muitos conhecimentos extremamente importantes para o Brasil, que precisam de uma melhor gestão. E uma outra iniciativa muito importante nesse sentido, que já está em andamento, é, então, a adoção, que vai ser feita nos próximos meses, ou talvez até o próximo ano, de um novo sistema de modelagem, em que não vai envolver só os pesquisadores, os tecnologistas, os servidores do INPE, vai envolver também toda a comunidade nacional da área de modelagem meteorológica. Então, a gente está falando de um sistema de modelagem comunitária. Tá? E com isso, sim, a gente vai conseguir muito mais sinergia. Tá? Nós temos, nas nossas universidades hoje, muitas universidades hoje têm desenvolvimentos na área de meteorologia, na área de modelagem, então vão poder tanto contribuir no desenvolvimento desse sistema, como também vão poder usar essas ferramentas para suas pesquisas, seus desenvolvimentos, inclusive para aplicações regionais de previsão. Obrigado, Antônio, mais uma vez pela sua participação. Volte sempre aqui no nosso programa, viu? Obrigado, Edmond. Estou à disposição. Boa tarde. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com muito mais informação para vocês. Tanto só, não saia daí. No programa de hoje, a gente repercute a entrevista da semana passada com o novo diretor do INPE, Clésio Marcos Dinardim. Você que nos assistiu, lembra? Ele disse que o CPTEC de Cachoeira Paulista deixará de fazer a previsão do tempo para o público, para as TVs, e passará a trabalhar apenas com a modelagem numérica, a supercomputação envolvida na previsão do tempo. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o presidente
da Sociedade Brasileira de Meteorologia. A primeira vez que nós vamos conversar com ele, o Rômulo da Silveira Paz, que vai dizer para nós o que os meteorologistas pensam a respeito dessa decisão, que a princípio é uma decisão econômica. Muito bom dia, Rômulo. Obrigado por você ter atendido o nosso convite. Como é que vocês aí da Sociedade Brasileira de Meteorologia receberam essa informação de que o CPTEC-INPE, com toda a tradição de meteorologia, deixará de prestar o serviço à população? Meu caro, antes de mais nada, para dizer que é um prazer estar participando da entrevista e também uma obrigação nossa, enquanto comandante da nossa sociedade, que agrega a nossa categoria, temos mais de que prestar informação sobre o que pensa a comunidade no momento, principalmente no momento como esse. Indo direto a responder a sua pergunta, eu digo que a SBMet vê isso com naturalidade, porque você frisou bem aí, digamos, em princípio, uma decisão movida por uma questão econômica, mas ela vai um pouco mais além disso. Ela é técnica e ela é política também. Então, só para deixar bem claro, essa naturalidade que eu estou falando aqui para você, é que a SBMet foi contra essa decisão, essa opção do INPE de fazer previsão, e o projeto CPTEC. A SBMet foi contra. E quem estava na entidade é um grupo que depois aderiu a esse projeto e apoiou com toda a afinco. E a gente simplesmente está mantendo a nossa posição da época, destacando que a gente não fazia parte da direção da entidade. Eu só traria aí um fato para dizer que em 2011 eu estava lá na gestão do Figueiredo, como você falou aí antes da entrevista, e o INPE fez uma reunião aí para inaugurar um upgrade que ele tinha feito aí na operação, uma compra de um computador, alguma coisa assim. E eu fui representando a entidade e eu ouvi do presidente na apresentação ele repetir 3 vezes, digamos, que a SBMet tinha sido contra aquele projeto, só para consolidar de que é uma posição antiga. E aí eu, individualmente, também me posicionei ao longo de todo esse tempo, lá se vão 2 décadas, e eu cheguei a dizer, não lembro do seu nome, queria citá-lo, que eu tive na última reunião da Comissão de Meteorologia e Climatologia, que coordenava as atividades meteorológicas do país, ou seja, foi a última reunião que houve dessa comissão, até ela ser extinta por atual governo. E eu tive a oportunidade de expressar minha opinião sobre essa questão que você está falando agora, prevendo o que iria acontecer, que é o que a gente está passando no momento. Aquilo foi um projeto mal concebido e estruturalmente sem consistência nenhuma, como você pode depreender das próprias palavras do atual diretor. Agora, presidente, explica para a gente por que a SBMet, na época, foi contra o CPTEC fazer previsão do tempo para a população e por que vocês mantêm essa posição hoje, por que vocês concordam com a decisão de retirar a previsão do tempo para o público do CPTEC de Cachoeira Paulista e passar para o INMET? Por uma questão muito simples. Nós temos uma estrutura de previsão do tempo. A operação meteorológica no país é feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E se você for observar o objetivo do Instituto, também do Ministério, do próprio Ministério, você vai ver que ali está adstrita a atividade operacional. Se você for olhar a estrutura, a regulamentação do Ministério da Ciência e Tecnologia e o próprio INPE, você vai ver que o objetivo é diferente. Então, como fala o próprio diretor, há uma questão jurídica envolvida na questão também. Isso é a última que a gente alega, mas há, e é importante. Não é missão do Ministério da Ciência e Tecnologia, tanto quanto do INPE, fazer a operação meteorológica. Qual é? É gerar conhecimento e tecnologia para reforçar a operação meteorológica que vinha sendo feita muito bem pelo INMET. Hoje, meu caro, nenhum nem outro. Ficou ruim aí para o CPTEC, o INMET está desmontado também.
Então, a gente tem que partir de uma situação anterior, foram 20 anos, e olha lá, muita grana envolvida no projeto, na casa de bilhões. E a gente não teve retorno. Essa é a realidade. E eu estou dizendo isso, fiz oposição a esse pessoal durante muito tempo. Tratou-se de uma turma que não estava habilitada para o exercício profissional, inexperiente. Talvez esse tenha sido a grande falha. E achou que, vislumbrado com uma tecnologia nova que foi importada, achou que poderia realizar uma atividade que é complexa, não é da seara dele. É bem diferente, meu amigo, você fazer pesquisa e você fazer operação. Eu tenho experiência nos dois. Eu sou professor da universidade, mas comecei no IMEC. Então, você vai fazer a previsão do tempo, você é jornalista na sua operação. Uma coisa é o jornal que você vai apresentar agora. Você precisa apresentar resultado agora. Outra coisa é você estar lá na academia fazendo pesquisa sobre comunicação. Tem a vida inteira para esperar. E o resultado, qualquer ganho, por mínimo que seja, você vai ser aplaudido. Então, se eu estou fazendo pesquisa lá na minha universidade e consigo, no meu modelo de previsão do tempo, uma otimização de 10%, muita gente vai bater palma. Se eu for fazer previsão com aquilo, pode ser um fiasco total. Então, há uma diferença completa e eles misturaram isso e, resultado, foi uma coisa terrível para a meteorologia, porque isso implicou, vou dizer sem nenhum medo de errar, no aprofundamento da nossa submissão tecnológica, que é o inverso do objetivo da ciência e tecnologia. Mas, bom, a informação que nós temos, público leigo na ciência meteorológica, é de que o CPTEC tinha excelência naquilo que estava fazendo. O senhor está nos trazendo uma visão completamente diferente. Estou dizendo que o CPTEC não tinha capacidade técnica para fazer e que esse investimento de 20 anos para que a previsão fosse feita lá, não trouxe o retorno esperado para a sociedade? Tem uma diferençazinha aí. Interessante, a gente conversa, você está dizendo que é leigo, e é bom se a gente se entender, todo povo vai entender. Eu não estou dizendo que não há competência técnica, também não estou dizendo que há. Eu estou dizendo que são coisas distintas. Você vai pegar um instituto de pesquisa e você vai chamar ele para dizer, vocês vão parar para fazer pesquisa, ou então vão fazer juntos. Pesquisa e operação. Eu te digo, não vai fazer nenhum dos dois que presta. Pode ser qualquer um, eu te digo. Entendeu? Então, quem faz a operação é um IMEC, a que faz pesquisa. E aí é onde as coisas se misturaram e não foram bem. Agora, se você quer um exemplo do ponto de vista técnico, lembra um caso, uma situação, um fato, um episódio importante, que foi aquela época do racionamento de energia no Nordeste. Então, estava montado um CPTEC com uma estrutura que eles diziam que era melhor do que a estrutura da Austrália, e na hora que se pediu uma posição deles para saber sobre o racionamento, a previsão do tempo, eles disseram que não tinha condição. Quem foi que fez a previsão? Foi o IMEC, e acertou. Porque você precisa de um tempo para você amadurecer dentro da operação. Então, há uma distinção grande entre pesquisa e operação. Por isso que eu citei um exemplo. Você, enquanto jornalista, tendo que enfrentar um público em tempo real para apresentar o seu trabalho, é diferente de um colega seu que está fazendo pesquisa em jornalismo lá dentro na banca da universidade. É mais lento, o termo temporal é maior. Pode esperar. Não existe um resultado imediato. Previsão de tempo, não. Eu já trabalhei em previsão de tempo em São Paulo. Olha lá. Início de 80, eu fazia previsão para o final de semana, 1 milhão de ligações naquela época do telefone para saber a previsão de tempo. Para agora, sábado e domingo. E aí, se você erra, você está execrado. Já o pesquisador, não. Ele está protegido disso daí, porque ele tem tempo para fazer a pesquisa, ele vai melhorando, tal, ainda que não dê uma resposta que possa ser imediata. Agora, quem está na previsão, ele não tem 100% da ciência à disposição dele para responder à situação que está vivenciando. É isso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo que há uma inadequação. Agora, também tem outra coisa que é importante falar dentro disso que você está colocando. Há uma doutrinação de excelência que é muita proverbialidade. Muita proverbialidade. Então, essa turma, o INPE em particular, se apresentou na meteorologia com essa questão de excelência. Em alguns momentos você pode até verificar, mas em boa parte fica só na proverbialidade. Um exemplo clássico é esse fiasco da previsão dos tempos. Eu posso dizer, meu querido jornalista, porque não é a primeira vez que eu estou falando. E lá se vão 20 anos e eu sei bem o que passei por ter ficado nessa posição e ter questionado. O senhor está apresentando para a gente aí a sua opinião sobre o trabalho feito pelo CPTEC, que o senhor mesmo disse agora há pouco, começou no IMET. Como é que está o Instituto aí de Brasília, né, nesse momento, para assumir a previsão do tempo nacional? Nós tivemos a nomeação, no começo do atual governo, de um militar para tomar conta do Instituto. Os funcionários do Instituto, os servidores, chegaram a escrever uma carta aberta pedindo a saída do diretor por não concordar com algumas atitudes, e agora, ao que parece, assumiu um civil que tem, de alguma maneira, agradado quem trabalha por lá. Como é que o senhor vê a estrutura do IMET hoje para assumir esse serviço? Olha, o IMET, dentro dessa competição, saiu perdendo. Saiu perdendo porque estava lá comandando o IMET. Olha lá, isso é importante. O pessoal do INPE, que tem interesse nesse outro trabalho. Tanto assim é que o diretor que lá passou 3 anos, houve um interregno, depois mais 16 anos, ele era do INPE. Saindo de lá, e saiu de lá porque a gente pressionou o Ministério para ele sair de lá. Ele foi para onde? O CPTEC. Hoje ele está fora. Então, esse interesse, ele concorria com o interesse primeiro. Então, o fato de você... Porque está muito claro. Não dá para você explicar ao governante, a não ser ali, digamos, o governo Collor, foi muito ingênuo, que, tem um INET fazendo operação de previsão de tempo e vamos criar outra estrutura, gastar bilhões para isso? Isso é muito ingênuo, um governo muito ingênuo para aceitar um negócio desse. Então, para o CPTEC, para o INPE, o Ministério de Ciência e Tecnologia, se consolidar como responsável pela Operação Meteorológica Nacional, ele tinha que acabar com o IMET. E devagarzinho foi isso que está feito. Mas o IMET está lá numa situação digamos, de abandono, vamos dizer assim, a atividade regional paralisada, mas ele pode retomar a qualquer momento. Ele tem estrutura e ele tem, principalmente, cultura meteorológica. Você diz a competência do CPTEC. É evidente que depois de 2 décadas trabalhando, as pessoas que estão ali vão criando uma cultura, vai aprendendo. Você tem que ter o seu conhecimento lá na academia, mas tem coisa que você vai aprender no dia a dia. Você precisa de experimentação para você ter familiaridade com as condições de tempo. Agora mesmo está um ciclone aí ocorrendo e todo mundo de olho nele, que não é uma coisa tão comum. Então, você precisa dessa vivência. Então, a gente precisa de um instituto, do órgão público atuando para a gente ter essa massa crítica. Eu te digo mais. Qual é o tema mais importante para o mundo no momento, que baixou um pouco por causa da pandemia, mas continua na onda? É a questão ambiental, onde envolve a climatologia. Tanto assim que o governo Trump, a primeira coisa que fez foi sair do Acordo de Paris, e o governo Biden, a primeira coisa foi entrar no Acordo de Paris e fazer uma cúpula do clima. Então, esse é o tema mais importante para o mundo. E aí, quem é que vai defender o Brasil numa hora dessa? Porque fala-se muito em cooperação mundial, mas na prática o que há é competição. E aí o Brasil precisa estar lá na sua defesa. Quem é que vai defender? Quem vai defender não é o militar, e pode ser até o militar, mas que seja meteorologista, porque é o tema que está em função e que está em pauta no mundo inteiro.
Então, você precisa de um instituto funcionando, o IMET completou 105 anos, para você ter uma massa crítica ali de previsores que estão ali 30 anos no batente, se reciclando, aumentando sua qualificação acadêmica, mas também vivenciando para poder dizer, opa, nem tanto. A previsão que estão fazendo para a mudança climática é de um aquecimento daqui a 100 anos, você vai ter contestação para quem tem experiência e está no centro de previsão todo dia e sabe como a modelagem funciona. Então, o país precisa disso. E aí, no caso que você sucateia o IMET, deixa ele de lado, você não vai poder lançar mão dessa arma poderosíssima que o país precisa. E muitas das vezes o acadêmico ele é insuficiente, porque ele não tem essa experiência. Então, há essa importância, dentro dessa questão que você colocou, há uma preocupação nossa agora. E aí, o IMET vai assumir essa responsabilidade? O governo vai investir? Agora, tem uma coisa que você não colocou aí, importantíssima. Quer dizer, na sua questão, eu acho que é importantíssimo, me permita eu introduzir. A gente pleiteou junto ao governo federal isso, ou seja, uma política nacional de meteorologia. CPTEC ali, o outro ali, empresa privada, IMET. Governo, a gente quer uma política nacional. Os meteorologistas estão aguardando. Aí o governo tomou essa medida, não conversou com a gente. Eu estou te dando minha opinião. Agora, ele fez uma coisa aí que você não complementou na sua questão, que é substituir o diretor do IMET, mas por um economista. O Brasil é representado na ONU, através da ONN, pelo presidente diretor do IMET. Como é que você vai mandar para lá isso é um problema meu, é um problema seu também, de todo o povo brasileiro. Como é que você vai mandar um tema tão importante para conversar sobre meteorologia? Se há um questionamento sobre a mudança climática, numa situação dessa vai ser mais ainda. É um economista que vai discutir isso? A coisa é mais grave no seguinte sentido. A direção do IMET, direção do órgão operacional, é privativa do meteorologista. Isso é atribuição da nossa lei profissional. Então, tanto o diretor anterior como esse daí, o que foi o antes do coronel, que ficou 13 anos, como direções do CPTEC, estavam todos violando a nossa lei profissional. E aí, meu camarada, se você quer tomar medidas para trazer o progresso e você deixa de lado a questão profissional, alguma coisa está errada. Tem os profissionais, não tem os meteorologistas, primeiro, tem que conversar com eles, a não ser que está errado, tá, então vamos aplicar a lei. Dispensa meteorologista, a gente não precisa dele. Mas você passando, violando a lei profissional, alguma coisa está errada. O resultado é esse aí que você está vendo. A gente vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Se você que gosta de acompanhar o nosso programa pela internet, deve acessar o nosso canal no YouTube, que está aí na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, reclamações e comentários sobre essa entrevista, o nosso endereço de e-mail está aí na tela, sempre disponível para vocês. A gente volta na semana que vem com outra atração inédita para vocês. Um grande abraço, tchau!